Pai do Senhor, amados, eu sou o pastor Rogério, da Igreja Palavra e Poder, em São Sebastião, em Brasília, e vamos dar continuidade com esse terceiro vídeo do curso de diáconos. Nós estamos falando sobre a conduta do obreiro dentro da igreja. Já falamos sobre educação, já falamos sobre apresentação individual, gentileza, e agora vamos falar sobre a postura. O obreiro dentro da igreja deve manter uma postura condizente com o cargo e a função que ele desempenha. Ele deve estar atento aos detalhes da forma de estar sentado dentro da igreja ou até em pé na portaria. Ele deve evitar ficar encostado, deve evitar ficar sentado de qualquer jeito, como se estivesse quase que deitado. Deve manter sempre uma postura ereta, decisiva, séria, na sua função, mas sem perder a gentileza, o sorriso, a alegria, a camaradagem, o amor ao próximo. Deve evitar também conversas desnecessárias. Tudo que se fizer durante o culto deve ser para acrescentar no culto e não para atrapalhar o bom andamento do culto. Uma outra coisa importante é a atenção. Durante o culto ou o evento que está acontecendo na igreja, o obreiro deve estar atento às coisas que acontecem. Por exemplo, às vezes as crianças estão fora da igreja, então devem ser chamadas com educação, com tato, para que entrem para a igreja e coloquem-se no seu lugar. Às vezes as crianças ficarem na porta do banheiro, fica 2, 3, 4 crianças na porta do banheiro, ou então todo mundo corre para beber água na hora que o culto vai começar. Então, durante o momento que o culto começa, até na oração intercessória, de 15 a 30 minutos antes de iniciar o culto, o obreiro tem que estar atento, o diácono deve estar atento a tudo o que está acontecendo. Verificar se tem água, por exemplo, às vezes no garrafão, se está faltando água, se está faltando copo, se tem até sabonete para lavar a mão no banheiro, se os fios do microfone estão tudo enrolado, embolado, se existe conversa do lado de fora da igreja ali. Ou seja, existem várias situações possíveis de acontecer. Uma outra coisa importante na apresentação, que deve estar atento, é a sua maneira de sentar, porque principalmente as varoas não podem estar usando um vestidinho muito curto, sainha muito curta, para poder ir à igreja, porque senão chama a atenção das pessoas que estão lá. Não só os membros, mas principalmente os obreiros. Tem que estar sempre muito bem apresentados. Na quinta-feira, todos podem ir sem terno, com roupa comum, mas no domingo, domingo do Senhor, que é um culto mais especial, é importante que todos os obreiros estejam com uma boa roupa de apresentação. O homem, por exemplo, de preferência com terno, para dar mais seriedade e valorizar ainda mais por estarmos na presença do Senhor.
É importante que também o obreiro que está no culto estar em ligação com o Senhor, estar em espírito de oração. Orando pelo pastor que vai ali trazer uma palavra, orar pelo ministério de louvor, orar para que as pessoas que estão ali recebam, por meio do Espírito Santo, a palavra de conversão de vida, de transformação, de convencimento do juízo e do pecado. Então é importante que o obreiro esteja cooperando na obra, para que a obra seja completa e conforme a boa vontade do Senhor. Outra coisa importante é a iniciativa. É importante que o obreiro tenha iniciativa. Tome atitudes preventivas. Se sabe, por exemplo, que não tem copo, já comunicar para se comprar o copo. Se já está acabando a água, olha, tem que trazer água para o próximo culto. Ó, está faltando papel higiênico no banheiro, está precisando de material de limpeza. Então, tem que tomar iniciativa, verificar realmente o que deve ser feito, imediatamente fazer. Se alguma criança derramou água, por exemplo, para evitar que alguém venha, escorregue, caia, se machuque, já procurar um pano e passar. Então são coisas que não se pode esperar pelo outro, mas todo obreiro deve verificar de imediato e procurar fazer para que as coisas aconteçam. Em Lucas 17, capítulo 17, versículo 9 e 10, porventura agradecerá ao servo, porque este fez o que lhe foi mandado? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei, somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Ou seja, não podemos ficar simplesmente presos ao que se mandar. Mas se mandou, eu faço. Se não me mandar, não faço. Não, devemos ter iniciativa. Procurar verificar aquilo que precisa ser feito, para então evitarmos problemas e dificuldades futuras. Outra coisa muito importante é o envolvimento. O obreiro deve se envolver nas atividades da igreja. Como no jogo de futebol, o jogador está indo com a bola, os outros jogadores estão apoiando, estão próximos, porque a qualquer um pode receber a bola. Alguém deve correr para receber a bola, outro deve ir para a área, porque uma bola jogada na área, o outro vai tentar fazer o gol. O obreiro deve estar sempre pronto para receber a bola. O obreiro, o diácono, o pastor deve procurar estar nos cultos, evitar faltar desnecessariamente. E sempre que houver um problema, deve comunicar na sua função para que aquele que está acima, como o pastor, fique sabendo, para dar aquele espírito de coesão, de organização, de administração. E deve sempre se apresentar para os trabalhos da igreja, para as manutenções que são feitas, as limpezas na igreja, às vezes necessidade de pintura, necessidade de limpeza, de preparar um lanche, de cuidar da salinha das crianças. Ou seja, sempre há oportunidades para estarmos ajudando na igreja. Então, esteja envolvido, seja proativo. Proatividade é tomar a iniciativa preventiva em determinado projeto, em determinada tarefa. Fazer missões. Pastor, o que o senhor acha de nós prepararmos um grupo de missões para evangelizar nas ruas, visitar nas casas? O que o senhor acha de a gente chamar os pais para a escolinha, para o Dia das Mães, preparar uma ceia especial, chamar
os moradores da rua para virem aqui assistir uma peça teatral. Ou seja, são várias ideias que podem ser feitas. Um culto ao ar livre, ensaiar para apresentação especial. Ou seja, muitas coisas podem ser feitas, mas há necessidade que o obreiro seja proativo para poder então organizar as coisas da igreja e que tudo seja para glorificar o nome do Senhor. Estamos encerrando mais esse vídeo. Logo estaremos passando para um terceiro vídeo, continuando falando sobre a conduta do obreiro dentro da casa do Senhor. Fica na paz. Deus te abençoe.